Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aulinha de matemática. Já pega aí o seu livrão pra gente estudar um assunto muito legal. A gente tá falando de continhas, né? A gente já aprendeu na última aula sobre adições, que são as continhas de mais. E agora, hoje, nós vamos falar sobre as adições. Sobre as subtrações, que são as continhas de menos. Olha lá, eu trouxe aqui pra vocês, ó, subtração e o sinalzinho de menos, que é esse tracinho aqui, ó. Pra subtrair, a gente tira, né? A gente pega uma quantidade qualquer, vamos supor 5. Menos 4. Então, vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Tirei 4, sobrou só 1. Eu quero descobrir quanto vai sobrar, né? Quanto resta. Então, olha lá. Aqui eu trouxe um exemplo bem facinho de subtração, ó. Uma continha de menos, que eu vou subtrair, eu vou tirar. Então, olha lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3 bolinhas. E eu pedi que você tire, ó, esse é o sinal de tirar, menos. Então, eu tenho 3 bolinhas e eu pedi, tira uma. 3 menos 1. Então, olha lá, eu tenho 3 bolinhas. Vou fazer aqui em cima para vocês verem melhor. 1, 2, 3. Olha lá. Eu tenho 3 bolinhas e ele pediu assim, olha, tira uma. 3 menos 1. Vou tirar uma. Risquei. Tirei. Quantas restaram? 1, 2. Pronto, achei a resposta. 3 menos 1 igual a 2. E aí é a subtração. É uma continha muito fácil de tirar. Vocês são muito inteligentes, vai ser tudo bem rapidinho de aprender, tá? No livrão de vocês, a gente vai para a página 136. Deixa eu mostrar aqui para vocês, esse livro é pesado. Olha lá. Significado da subtração. A gente vai ler e vai fazer algumas atividades, tá? Observe a ilustração a seguir. A Ana diz, as minhas bolas são azuis. E o amigo dela diz assim, ó, as minhas bolas são amarelas. A Ana diz depois, 7 bolas que eles têm ali ao total, né? A Ana tem 4 e o amigo tem mais 3 e aí tem 7. E ela diz, 7 menos 3 é igual a 4. E ele diz, 7 menos 4 é igual a 3. Depois, aí assim diz embaixo, podemos separar uma quantidade de outra realizando uma subtração. Então, ela disse que ela pegou ali a quantidade total e separou as amarelas das azuis e viu aí uma subtração. Separar é um dos significados da subtração. Agora, analise a ilustração a seguir, que tem o Mário aí embaixo. E ele diz assim, ó, ele tá pensando, ó, tem até umas bolinhas assim. Ele pensa, 5 menos 2, ó, ele põe 5 carrinhos e ele pega na mesinha ali, ele tira 2 carrinhos, tirou 1, tirou 2. É igual a 3. 5 menos 2 é igual a 3. E aí assim, diz assim, quando tiramos uma quantidade de outra, estamos efetuando uma subtração, uma continha de menos, né? Retirar também é um significado da subtração, é um dos significados da subtração. Como a tia Vanessa falou, eu tô tirando, né? Quando eu tô fazendo uma continha de menos, uma subtração, eu tô retirando. E ela disse, retirar também é um dos significados da subtração. Na outra página, na página 137, tem a Ana e a Isabela, ó. Elas estão numa grande mesa aqui com bonequinhas. Observe a imagem a seguir. Quantas bonecas Ana tem a mais que Isabela? Então, olha lá, primeiro a gente vai contar as bonecas da Ana. Ela tem aí 1, 2, 3, 4, 5 bonecas a Ana tem. E a Isabela tem 2 bonecas. Então, olha lá, quantas bonecas Ana tem a mais que Isabela? Pra gente descobrir, é fácil, ó. A Isabela tem 2 e a Ana tem 5. Então, ele colocou aí 5... tira 2 e eu encontrei a quantidade que a Ana tem a mais que a Isabela. Olha lá quantas bonecas ela tem a mais. Ela tem 3. Vamos conferir aqui? Então, olha lá, ó. A Ana
tem 1, 2, 3, 4, 5 bonecas e a Isabela tem 2, ó. Vou tirar aqui as 2 da Ana, 2 da Isabela. Olha lá quantas que restaram aqui, ó. Quantidade que a Ana tem a mais que a Isabela. 1, 2, 3 bonequinhas. Então ele fez a continha. 5 menos 2 igual a 3. 5, tirou 2, sobraram 3. O sinal da subtração é o sinal de menos, é esse tracinho, né? Ana tem 3 bonecas a mais que a Isabela. Comparar quanto a mais ou quanto a menos é um outro significado da subtração. Então, quando a gente quer descobrir quanto tem a mais, quanto tem a menos, a gente também faz continha de menos. E aí depois já vem o primeiro exercício, que é esse que tem uma mesa cheia de livros, uma estante, tá? E tá pedindo assim: observe os livros que estão sobre a mesa. E aí, na mesa tem uma porção de livros, alguns azuis e alguns vermelhos. Então vamos contar o total de livros que tem aí na mesa. Tem 1, 2, 3, 4 azuis, 5, 6, 7, 8, 9 livros no total. 4 azuis, 5 vermelhos, tá? Na letra A ela pergunta assim, ó: quantos livros devem ficar em cada prateleira? Complete. Então tem aí 9, que é o número total de livros. Não tem 9 no total? Azuis e vermelhos, no total tem 9, né? Então olha lá, ele colocou um 9. E ele colocou aí o livrinho vermelho, né, na frente para dizer que ele quer saber quantos livros vermelhos tem. Então olha lá, ele colocou um 9, eu vou tirar a quantidade de azuis para ver quantos vermelhos que tem. Quantos azuis tem? 1, 2, 3, 4. Então 9 eu vou tirar 4, que são os azuis. Eu tinha 9 no total, vou tirar 4 que são os azuis. Olha lá, eu tenho 9. Vou tirar os 4, quantos sobraram? Apenas os vermelhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 9 menos 4 igual a 5. Vamos fazer no dedo, ó. 9. Eu tenho 9 dedinhos aqui. Vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Quantos sobraram? 5. 9 menos 4 igual a 5, tá? E aí a gente coloca a resposta depois do sinal de igual. Olha lá, ó. 9 menos 4 igual a 5. Coloca aí no seu livrinho a resposta. Embaixo tá assim: ficarão tananã livros nesta prateleira, na prateleira vermelha. Quantos livros ficaram na prateleira de livros vermelhos? 5 livros. Então coloca também aí o número 5 embaixo. Depois ele quer saber a quantidade de livros azuis. Quantos livros azuis ficarão na prateleira? Então olha lá, ele pegou a quantidade total, que é 9. Tem 9 livros, né, juntando os azuis e os vermelhos. E ele quer saber, olha lá, quantos azuis ficarão na prateleira. Então ele vai tirar a quantidade de vermelhos. Quantos livros vermelhos tem? 5, né? Então 9, de 9 ele vai tirar os 5 vermelhos. 9 menos 5. 9, vou tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos sobraram? 4, né? Então ficarão na prateleira azul 4 livros, que é a quantidade de livros azuis. Só colocar a resposta, ó. 9 menos 5 igual a 4. Ficarão 4 livros na prateleira de livros azuis. Tá dando para acompanhar aí? Qualquer coisa dá pause. E aí você volta depois, tá bem? No final, na letra B, ele pede assim: desenhe os livros que devem ficar em cada prateleira e pinte-os. Então, olha lá, eu descobri que vermelhos são 5, né? E azuis são 4. Então, vou desenhar 5 livros vermelhos na prateleira de livros vermelhos e 4 livros azuis na prateleira de livros azuis. Vamos desenhar rapidinho. Desenhou na prateleira 4 azuis, 5 vermelhos. Pronto, acabou a tarefinha número 1. Já pode, ó, virar a página. Na página 138 tem um exercício aqui em cima, número 2, que é esse que tem os moranguinhos e os livrinhos. Então vamos fazer a letra A, que é dos moranguinhos. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Então eu tenho que responder nesses tracinhos que tem aí do lado, tá? No espacinho.
Então vamos lá. Observe as imagens, olha aí. Tinham 4 morangos na bandeja. Só que uma pessoa foi lá e pegou um morango. Quantos restaram na bandeja? Então olha lá. Ele colocou aí, ó. 4 menos 1 igual a quanto? Ele quer saber quantos morangos restaram na bandeja. Então tinha 1, 2, 3, 4 morangos. Alguém foi lá e pegou um morango. Quantos restaram na bandeja? 1, 2, 3. Aí é fácil, vou colocar a resposta o número 3. E no final ele pergunta, ele responde, ficaram tananã morangos na bandeja. Ficaram 3 morangos na bandeja. Tá bem? Facinho, né? 4, tirou 1, olha lá, sobraram 3, tá? Na letra B é a questão dos livrinhos. Quantos livros ficaram na prateleira? Então, olha lá, tinha um livro azul, um laranja, um roxo, um vermelho e um verde. Então, tinham 5 livros ali na prateleira. Uma pessoa pegou ali a mãozinha, ó, pegou o verde, o vermelho e o roxo. Quantos restaram na prateleira? Quantos ficaram lá? Então, olha lá. Havia 1, 2, 3, 4, 5 livros. Uma pessoa tirou 3. Ela pegou 3 livros da prateleira. Ó, pegou 1, pegou 2, pegou 3. Quantos restaram na prateleira? 5 menos 3 igual a 1, 2 que restaram. Restaram 2 livros na prateleira. Olha lá, ó. Tá bom? Facinho, né? Depois tem o número 3, o exercício número 3, com a Isabela e com a Ana, tá? E aí pede bem assim, ó, olha como é que diz. Isabela ganhou uma caixa com 8 lápis de cor e Ana ganhou uma caixa com 6. Então, olha lá, a Isabela ganhou uma caixa com 8 e a Ana ganhou uma caixa com 6. Quantos lápis de cor Isabela tem a mais que Ana? Então, olha lá. Lembrando que quando eu quero saber quanto tem a mais, quanto tem a menos, eu faço uma subtração, né? Uma continha de menos. Então, eu vou fazer uma continha de tirar. Então, olha lá. A Isabela tem 8 e a Ana ganhou uma caixinha com 6. Então, eu vou fazer 8, vou tirar os 6 da Ana para ver quantos lápis ela tem a mais. Ó, quantos lápis a Isabela tem a mais? 8, vou tirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos lápis a Isabela tem a mais que Ana? 2. Foi fácil, né? Fiz a subtração, fica rapidinho de saber. Vai colocar a resposta aí na linha da letra A, número 2. Olha lá, ó. Eu desenhei aqui pra vocês, olha lá, os 8 lápis da Isabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E os 6 lápis da Ana, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha lá, vou tirar aqui, ó. Separei, ó. Se elas tivessem quantidades iguais. E olha lá quanto é que ela tem a mais, ó. Quantos a Isabela tem a mais? 2 a mais. 8 menos 6 é igual a 2. Bem facinho também, né? Na letra B a gente não precisa escrever, é só responder oralmente, pensar e responder. Isabela deu um de seus lápis de cor para Ana. Depois disso, quem ficou com mais lápis de cor? Ele quer saber aí quem ficou com mais lápis de cor no final, a Ana ou a Isabela. A Isabela ela deu um lápis para Ana, olha lá. Olha lá. Aqui no começo a Isabela com 8 lápis, a Ana com 6. A Isabela pegou um lápis, ó, tirou dela, tirou e deu lá para Ana. E aí a gente vai contar, vamos ver quantos lápis a Isabela ficou, quantos lápis a Ana ficou para saber quem ficou com mais. A Isabela, ela perdeu um, olha lá, quantos ela ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isabela ficou com 7. E a Ana ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, com mais um que ela ganhou da Isabela. Então agora, quem ficou com mais lápis? A Ana ou a Isabela? Nenhuma das duas, né? Elas ficaram com quantidades iguais. Cada uma ficou com 7 lápis.
Na página 139 tem os exercícios dos copinhos e dos passarinhos. Nós vamos ler e fazer essas atividades. Aí ele está pedindo para você se reunir, mas a gente não pode se reunir. Vamos fazer juntos aqui, eu e você, tá? Então, olha lá, ó. Complete as subtrações para resolverem os probleminhas. Então, olha só. Tá dizendo bem assim, olha como é que aparece aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 copos. Só que um derramou. Quantos copos sobraram sem derramar? É fácil, né? É aquela continha. 4 menos 1 que derramou, que dá quanto, ó? 4. Tirei 1 que derramou, sobraram 3. Olha aqui, vê se não é isso, ó. Tinha uns 4, 1 derramou, sobrou inteiro 1, 2, 3. Eu vou colocar a resposta, ó. 4 menos 1 é igual a 3. E aqui também, 4 menos 1 igual a 3. Vai ficar bem assim. Tá bem? E no de passarinhos também, olha lá. Quantos passarinhos tem aí no galho? 1, 2, 3, só que um voou, ó. Um saiu. Voou, ele saiu. E aí, quantos sobraram? 3 menos 1. A gente faz essa subtração para saber, né? Haviam 3 passarinhos, um voou, sobraram 2. Então, olha lá. 3 menos 1 é igual a 2. 3 menos 1 igual a 2. Vou colocar a resposta. Caramba, minha canetinha. Olha lá como é que ficou. A respostinha de 3 tirou 1. Sobraram 2. Pronto, atividade número 5. Coloca aí o seu dedinho no número 5, que é atividades que tem quadradinhos azuis e quadradinhos verdes. Então, olha lá, tem um total de quadradinhos, né? Tem uma porção de quadradinhos. E ele tá pedindo bem assim, ó. Compare a quantidade de quadradinhos em cada grupo e efetue a subtração. Depois complete a frase. Então, olha lá, ele diz assim, ó. Eu tenho 4 quadradinhos num grupo e 3 quadradinhos no outro grupo. Ele quer saber, ó, a diferença. No grupo de quadradinhos azuis, há quantos quadradinhos a mais do que no verde? Então, olha lá. No azul tem 4, no verde tem 3. Eu vou fazer essa subtração para saber a diferença, né? Quantos quadradinhos a mais tem no grupo azul? Vamos lá. Vou registrar aqui 4 azuis. Vou colocar o número 4, que é a quantidade de azuis, menos a quantidade de verdes. Quantos verdes? 1, 2, 3. 3 verdes. Então, agora, nós vamos responder a continha. Olha lá, ó. 4, vou tirar 3. Sobrou 1. Então, a diferença de quadradinhos entre os grupos é de um quadradinho, né? O grupo de quadradinhos azuis tem um quadradinho a mais do que o grupo de quadradinhos verdes. Então, lá embaixo eu vou colocar, ó, 1 também. Depois vem o exercício número 6. Observe a imagem, leia o texto e responda. Então, vamos lá. Bruno tem 6 balões. Bruno é o moreninho, né? Ele tem 6 balões. E o Lucas tem 4 balões. Olha lá, um tem 6 e o outro tem 4. Quantos balões Lucas tem a menos que Bruno? Então, a gente vai colocar aí, ó. Tem os espacinhos pra gente preencher, tá? Então, olha lá. A quantidade de balões do Bruno, 6. E a quantidade de balões do Lucas, 4. Alguém tem a mais, né? Quem tem balões a mais? Muito bem, quem tem mais é o Bruno, né? Tem 6 balões, quantidade menor, né, do Lucas. Lucas tem só 4. Então, vamos ver quantos o Lucas tem a menos, que é a mesma quantidade que o Bruno tem a mais, né? Então, vamos lá. Quantos balões o Bruno tem? 6. Vamos registrar. 6. Menos a quantidade de balões que o Lucas tem. O Lucas tem 1, 2, 3, 4. Vamos registrar. E agora nós vamos fazer a continha, ó. 6 menos 4 aqui, ó. 6, vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Tirei 4, ó. Tirei 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4. Quantos sobraram?
2. Olha aqui, vamos fazer um dedinho pra vocês verem, ó. 6. Vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Quantos sobraram? 2. Então é só colocar a resposta 2 vezes, ó. Lucas tem 2 balões a menos que o Bruno. E é isso, meus amores. Acho que deu pra gente ter uma boa ideia de como fazer os exercícios do livro de subtração. Como fazer a subtração vocês já sabiam, a gente já tinha feito alguns joguinhos sobre isso, né, na sala de aula, feito algumas continhas no quadro de menos. Então eu vou deixar para vocês a página 140, para vocês fazerem aí na casinha de vocês, quando vocês estiverem mais com um tempinho com o papai e com a mamãe, vocês podem fazer a página 140, que para esse vídeo não ficar tão grande, tá? Qualquer dúvida é só me chamar na plataforma, tem uma folhinha lá também, bem facinho pra fazer, tá? Um beijinho pra vocês, até a próxima!